E aí, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante sobre como a ideia de morar está mudando numa velocidade impressionante. Historicamente, ter o próprio cantinho era uma decisão super individual, né? Aquele padrão de ter seu espaço, suas regras, a porta fechada para o mundo. Mas, com a pressão absurda das grandes cidades hoje em dia, o custo de vida nas alturas e essas novas formas de trabalhar, a maneira como a gente ocupa as metrópoles está passando por uma revolução. É bem aí, no meio desse furacão de mudanças, que entra o tal do co-living. Dando uma olhadinha rápida no nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender o que é o co-living. Depois, os impulsionadores de crescimento, a economia colaborativa, as vantagens e desafios, o contexto brasileiro e, para fechar, o futuro da moradia. Bora lá? Olha só essa citação que interessante. A grande sacada aqui é perceber como o co-living sai daquela caixinha de truque para economizar dinheiro e vira, na verdade, uma escolha de estilo de vida. O material é super claro nisso. Não é só aquela tática de estudante dividindo conta de luz no fim do mês. A gente está falando de um ecossistema projetado com intenção. A convivência e a colaboração são os pilares do negócio, e não só um acidente de percurso de dividir o mesmo teto. Seção 1. O que é o co-living, afinal? Essa comparação ilustra perfeitamente a coisa toda. A palavra-chave aqui é intencionalidade. De um lado, a gente tem o compartilhamento tradicional. Pensa naquelas velhas repúblicas motivadas puramente pelo orçamento apertado, muitas vezes um caos e sem regras muito claras. Do outro lado, a gente vê o co-living estruturado. Nesse cenário, o ambiente inteiro é arquitetado para dar um equilíbrio muito legal entre a privacidade e a comunidade, oferecendo serviços integrados que simplesmente facilitam o dia a dia. Na prática, como isso funciona? Bom, o espaço é desenhado para criar uma comunidade já embutida, mas sem invadir a privacidade de ninguém. Você tem o seu quarto ou a sua suíte individual para quando quiser ficar na sua. Mas aquelas áreas que custam caro para montar e a gente usa pouco, tipo cozinhas gigantes e salas de estar, essas são compartilhadas. E o melhor, junta aí espaços de coworking, internet rápida, limpeza e manutenção inclusas na conta, pronto. Acaba aquela burocracia diária e as famosas brigas sobre de quem é a vez de lavar o banheiro ou varrer a casa. Seção 2. Impulsionadores de crescimento. O que está fazendo isso bombar? O ponto central do nosso estudo é que o co-living se encaixa feito uma luva numa encruzilhada de três grandes forças. Primeiro, a pressão econômica. Morar bem nas grandes cidades ficou absurdamente caro, não tem como negar. Segundo, uma mudança clara de comportamento. A sociedade de hoje valoriza muito mais viver experiências e criar conexões reais do que simplesmente acumular coisas. E para completar, o trabalho remoto. Com a galera trabalhando de casa, a residência deixou de ser só aquele lugar para dormir. Ela precisa, obrigatoriamente, ter a infraestrutura de um ambiente produtivo. Seção 3. A economia colaborativa. Puxando o gancho desses impulsionadores, a gente entra na economia colaborativa. O esquema aqui é otimizar recursos e focar na eficiência. Pensa bem, compartilhar um espaço único e super bem equipado é infinitamente mais inteligente e sustentável do que cada pessoa comprar o seu próprio kit idêntico de panela, geladeira e máquina de lavar. Essa lógica de replicar infraestruturas inteiras para pessoas que moram sozinhas e passam o dia todo fora gera um desperdício gigante. O co-living quebra totalmente essa lógica, o que é excelente para o bolso e fundamental para o meio ambiente. Seção 4. Vantagens e desafios. Porque, nem tudo é perfeito. Colocando na balança, fica bem claro que as vantagens chamam muita atenção. Quem não quer morar numa localização estratégica pagando menos e ainda ganhar uma rede de contatos assim, de brinde? Mas, claro, tem o outro lado da moeda. Dividir espaços exige um nível bem alto de maturidade relacional. A gente está falando de lidar com horários diferentes, manias, hábitos distintos. Se não tiver uma comunicação muito clara e limites bem definidos, uma simples louça esquecida na pia pode virar o começo de um conflito interminável. E é por isso que o material destaca este ponto como absolutamente crucial: o alinhamento total de expectativas. Sem isso, o sonho de viver de forma colaborativa vira um pesadelo logístico rapidinho. A eficiência desse modelo despenca se as regras não forem respeitadas. Ou seja, compartilhar espaços por escolha própria exige até mais responsabilidade do que simplesmente se trancar num apartamento sozinho. Seção 5. O contexto brasileiro. Trazendo isso para a nossa realidade, é muito interessante observar o Brasil. A gente já é uma cultura super acostumada com o compartilhamento informal. Dividir apartamento com a galera ou morar em república de faculdade é algo histórico por aqui, só que geralmente feito por pura necessidade financeira.
O que os dados dessa análise mostram é que, especialmente em polos dinâmicos como São Paulo, Rio, BH e Florianópolis, a gente está vendo uma transição. As pessoas estão saindo do dividir para sobreviver e indo para uma escolha ativa de aderir a complexos desenhados especificamente para um estilo de vida estruturado. Mas não dá para ignorar as barreiras, e elas explicam por que esse crescimento é mais gradual do que explosivo no nosso país. A primeira e maior delas é cultural, o famoso sonho da casa própria. Isso está muito enraizado como o símbolo máximo de sucesso e segurança financeira para gente. Romper essa ideia não é fácil. Junta isso com o mercado imobiliário que ainda patina para lidar com contratos flexíveis e o fato de que muita gente ainda nem sabe que o co-living existe como uma opção estruturada, e aí a gente entende o tamanho do desafio para esse modelo escalar de vez. Seção 6. O futuro da moradia. Olhando de forma mais ampla, quem acaba tirando o maior proveito disso tudo? É uma solução simplesmente fantástica para jovens profissionais no começo de carreira, nômades digitais ou quem está de mudança para uma cidade nova. Imagina só, você chega numa metrópole gigante, sem conhecer uma alma, e de cara tem acesso não só a um lugar confortável e bem localizado para dormir, mas a uma comunidade inteira de apoio social e profissional já montada ali. É um baita antídoto contra aquela solidão que as grandes cidades costumam causar. No fim das contas, isso representa uma mudança de paradigma gigantesca. A gente passa a ver o propósito do lar de um jeito completamente novo. A habitação deixa de ser encarada apenas como um mero refúgio de isolamento contra o caos lá fora e começa a se transformar cada vez mais num ambiente contínuo de interação. É a verdadeira construção coletiva do espaço que a gente habita. E isso nos traz para a nossa grande provocação final, que resume toda essa análise. As pessoas estariam dispostas a abrir mão de um pedacinho da privacidade em troca de um senso maior de comunidade, custos menores e uma rotina mais colaborativa? É exatamente a forma como as pessoas vão responder a isso nos próximos anos que vai ditar todo o futuro do mercado imobiliário e do consumo urbano. Tudo se resume ao que a gente prioriza. E como decidimos viver hoje é o que vai moldar as cidades que habitaremos amanhã. Ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima análise.